Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas geladas nas ruas estreitas de Nova York. As luzes de neon das lojas refletiam nas calçadas molhadas, criando um mundo de luz e sombra onde transeuntes apressados caminhavam de cabeça baixa, indiferentes aos gritos distantes ou aos rostos escondidos sob capuzes encharcados. Em um beco escuro, um garotinho com cabelos emaranhados e roupas rasgadas tremia. Ethan Parker, com apenas 10 anos, agarrava-se a um cobertor velho para se proteger do frio. Desde o desaparecimento dos pais vagava sozinho, sobrevivendo graças à rara generosidade de estranhos e à sua própria engenhosidade. Cada dia era uma batalha: encontrar um lugar seco para dormir, um pedaço de pão para comer, evitar os perigos da cidade. Do outro lado da cidade, sob as luzes dos arranha-céus, Jonathan Whitman, um milionário conhecido por seu império financeiro, saía do escritório. Seus passos ecoavam na noite silenciosa e, apesar do sucesso e do luxo, uma sensação de vazio o acompanhava. Ele tinha tudo, exceto alguém a quem pudesse oferecer seu coração e seus verdadeiros pensamentos. Ao atravessar um beco raramente usado, um homem emergiu das sombras, apontando uma arma para ele. Jonathan sentiu a respiração falhar, sua vida por um fio. O medo o paralisou, seus olhos buscando um milagre na escuridão úmida. Foi então que Ethan, presenciando a cena da entrada de um esgoto, sentiu um impulso inexplicável. A coragem substituiu o medo. Ele pegou uma pedra e a atirou com força, atingindo o bandido na mão. A arma caiu no chão. O grito do garoto ecoou pelo beco, atraindo a atenção de vários transeuntes. Em pânico, o criminoso desapareceu na escuridão, deixando Jonathan ileso, mas tremendo. Jonathan, ainda em choque, olhou para baixo e viu o garotinho, coberto de lama e chuva, mas com os olhos brilhando de determinação. Qual é o seu nome, garoto? Jonathan perguntou com a voz trêmula. Ethan respondeu o menino com uma mistura de orgulho e desconfiança. Naquele momento de suspensão, dois mundos separados por nada colidiram. O destino colocou uma pedra no caminho de Ethan e uma lição de humanidade no de Jonathan. A vida de cada um deles mudaria para sempre. A chuva ainda caía quando Jonathan abriu a porta do carro para Ethan. O garoto hesitou por um instante, observando os bancos de couro preto, o painel brilhante e o interior aquecido. Nunca tinha visto um lugar tão luxuoso, mas permaneceu em guarda. Disse Jonathan suavemente. Você vai se molhar se ficar aí fora. Ethan olhou para a rua vazia, depois para Jonathan. Havia uma sinceridade nos olhos do homem que ele nunca vira antes. Nenhuma piedade, apenas preocupação. Finalmente, ele entrou no carro, com os pés molhados deixando marcas de água no carpete. Então, conte-me sua história, disse Jonathan enquanto ligava o motor. E sem segredos, só você. Ethan olhou para baixo, agarrando-se ao seu velho cobertor. Ele sussurrou. Eu moro nas ruas. Desde que meus pais foram embora. Bem, eles não estão mais aqui. Ninguém sabe onde estou. Eu me viro. Encontro comida, durmo onde posso. Jonathan assentiu lentamente com a garganta apertada. Lembrou-se da própria infância, dos seus medos e da sua solidão, embora nunca tivessem sido tão extremos. E ninguém nunca te ajudou? Ele perguntou. Sim, às vezes as pessoas me dão um pouco de comida ou dinheiro. Mas, tenho que ter cuidado. A maioria não se importa, respondeu Ethan com um sorrisinho triste. Jonathan percebeu então que aquele garoto possuía uma coragem incrível. Ele não era apenas uma criança sem teto. Era um sobrevivente, um espírito livre em um mundo cruel. Escuta, Ethan, eu quero te ajudar. Não porque você me salvou, mas porque você merece. Posso te dar um lugar para ficar, refeições quentes, e até ir para a escola se quiser. Ethan encarou o homem incrédulo. Ninguém jamais lhe oferecerá algo tão completo. Sua vida sempre fora feita de migalhas e silêncio. Eu não sei se consigo, disse ele hesitante. E se você mudar de ideia amanhã? E se isso for uma armadilha? Jonathan sorriu suavemente, tocado pela cautela do garoto. Pode ficar atento, Ethan. Mas eu prometo que nunca vou te machucar. Um silêncio se instalou no carro, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan sentiu um vislumbre de esperança. Talvez ainda houvesse alguém neste mundo que realmente se importasse com ele. O carro partiu noite adentro, levando consigo um garotinho encharcado, um milionário perturbado e o início de uma amizade que mudaria suas vidas para sempre. O carro diminuiu a velocidade em frente a um imponente edifício de vidro e pedra, brilhando sob as luzes da cidade.
Jonathan estacionou na garagem subterrânea, onde o calor contrastava fortemente com o ar frio e úmido da noite. Ethan saiu tremendo, ainda segurando seu cobertor. Este é o meu lugar, disse Jonathan, abrindo a porta do corredor. Você pode ficar o tempo que quiser, ou pelo menos o tempo que quiser. Ethan ergueu os olhos. O saguão era enorme, decorado com mármore polido, quadros emoldurados e flores frescas. Seu coração batia forte. Nunca vira um lugar tão perfeito. Mas o medo era mais forte que a admiração. Eu não posso ficar, murmurou ele. Não quero incomodar. E não sei como isso funciona. Jonathan se aproximou silenciosamente. Escute, Ethan. Não estou te oferecendo apenas uma cama ou uma refeição. Estou te oferecendo uma chance de parar de ter medo, pelo menos por um tempo. Você não tem nada a perder aceitando. Ethan balançou a cabeça, hesitante. Seus instintos lhe diziam para correr, para retornar à relativa segurança da rua, mas algo na voz de Jonathan inspirava confiança. Ok, mas só por esta noite, Ethan murmurou. Jonathan sorriu e o ajudou a tirar o casaco encharcado. O menino sentiu o calor da lareira, o cheiro de madeira e café e uma estranha sensação de segurança que nunca havia conhecido. Sabe, Ethan, disse Jonathan, olhando para ele, a vida pode ser muito difícil, mas às vezes você conhece pessoas que mudam tudo. Esta noite somos você e eu. Vamos aprender um com o outro. O menino assentiu timidamente. Uma parte dele ainda queria fugir, mas outra parte, a mais profunda, queria acreditar naquela promessa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que alguém realmente se importava com ele. Jonathan o acompanhou até um quarto simples, mas confortável, com uma cama quentinha e lençóis limpos. Ethan sentou-se, tocando as cobertas, incrédulo. Viu? Não é assustador, disse Jonathan com um sorriso. Você não precisa lutar para sobreviver esta noite. Ethan suspirou e baixou a guarda, só um pouquinho. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar, um lugar onde pudesse ser apenas uma criança. Antes de sair, Jonathan colocou a mão em seu ombro. Amanhã começaremos a pensar no seu futuro. Por enquanto, durma. Você merece. Ethan observou Jonathan se afastar, com uma mistura de choque e apreensão nos olhos. Naquela noite, em uma casa quente e iluminada, um garotinho molhado e assustado começou a entender que sua vida poderia mudar para sempre. Na manhã seguinte, Ethan acordou com a suave luz do sol filtrando-se pelas cortinas brancas. Levou um instante para se lembrar de onde estava. A cama era tão macia que ele sentiu como se estivesse flutuando a noite toda. Sentou-se lentamente, passando a mão pelos lençóis impecáveis, um luxo que nunca conhecera. Na mesa de cabeceira, uma bandeja fumegante o aguardava. Suco de laranja, pão quentinho, frutas e ovos ainda quentes. Só o cheiro já o fazia girar a cabeça. Ele hesitou, sem ousar tocá-la com medo de fazer bagunça. Então, timidamente, deu uma mordida. O gosto do pão derretendo em sua boca quase lhe trouxe lágrimas aos olhos. Foi então que a porta se abriu silenciosamente. Jonathan entrou, vestindo uma camisa leve e com um sorriso reconfortante. Você dormiu bem? Ele perguntou. Ethan assentiu com o olhar um pouco desconfiado. Sim, senhor. Acho que nunca dormi tão bem. Me chame de Jonathan, respondeu ele, rindo baixinho. Aqui, você não precisa de títulos ou frases. Ethan olhou ao redor da sala. Tudo parecia irreal. Os móveis de madeira polida, o carpete felpudo, a luz banhando as paredes com um calor dourado. Ele nunca imaginara que um lugar assim pudesse existir para alguém como ele. Você mora aqui sozinha? Ele perguntou timidamente. Jonathan hesitou por um segundo e então respondeu. Sim, sozinho por vários anos. Minha esposa foi embora e eu não tenho filhos. Esse silêncio, digamos que se tornou familiar demais. Ethan abaixou a cabeça. Eu sei como é. Estar sozinho, ele murmurou. Essas palavras atingiram Jonathan diretamente no coração. Ele viu nos olhos do garoto o que não via há muito tempo. Pura autenticidade, sem máscaras, sem cálculos. Sabe, Ethan, ele disse, acho que nós dois temos algo a aprender com este encontro. Depois do café da manhã, Jonathan mostrou a casa. Ethan seguiu em silêncio, maravilhado. Uma sala de estar ampla com uma lareira de pedra, uma biblioteca repleta de livros até o teto, um jardim interno com uma fonte. Cada cômodo parecia contar uma história. Mas em meio a todo esse esplendor, o menino se sentia pequeno, quase ilegítimo. Você não tem medo que eu quebre alguma coisa? Ele perguntou em voz baixa. Jonathan se virou e colocou a mão no ombro dela. As coisas se substituem sozinhas, Ethan. As pessoas não. E você não está aqui para se sentir parte de algo ou não, você está aqui porque merece. Essas palavras ressoaram profundamente no coração do menino. Pela primeira vez, alguém lhe disse que ele merecia alguma coisa. Houve um silêncio.
Então, timidamente, Ethan perguntou: Posso aprender? Ler, estudar, como as outras crianças? Jonathan sorriu. Era exatamente isso que eu esperava que você me perguntasse. Naquele momento, um novo capítulo havia começado. Ethan não era mais apenas um garoto de rua. Ele estava se tornando aluno de um homem cheio de arrependimentos, mas pronto para fazer qualquer coisa para lhe dar uma segunda chance. Naquele dia, naquela casa silenciosa, uma promessa invisível foi selada, a de um futuro que nunca mais se pareceria com a rua. Os dias passaram, pacíficos e estranhamente novos para ambos. Jonathan, acostumado a reuniões de negócios, decisões frias e números, descobriu outra forma de riqueza, a presença silenciosa de uma criança que, apesar da pobreza, respirava vida e gratidão. Todas as manhãs Ethan acordava cedo, ajudava o cozinheiro a pôr a mesa e agradecia até pelas menores coisas, um copo de água, um sorriso, uma palavra gentil. Jonathan frequentemente o observava à distância, fascinado por essa simplicidade que contrastava com o mundo duro e calculista que ele conhecia. Certa noite, enquanto jantavam juntos na grande sala de jantar, Jonathan perguntou: E Ethan, me diga, quando você estava morando nas ruas, o que te fazia seguir em frente? O menino levantou os olhos do prato, pensativo. Acho que era a esperança, respondeu ele suavemente. Mesmo quando eu estava com fome, mesmo quando estava com frio, eu sempre esperava que alguém me visse. Não apenas olhasse para mim, mas realmente me veja. Jonathan sentiu a garganta apertar. As palavras ressoaram alto porque tocaram em algo que ele havia esquecido, o valor de um olhar sincero. E agora? Perguntou ele. Ethan deu de ombros com um pequeno sorriso nos lábios. Agora acho que alguém finalmente me viu. Um silêncio se instalou, carregado de emoção. Jonathan desviou o olhar, escondendo a névoa nos olhos. Nos dias seguintes, Jonathan convidou Ethan para acompanhá-lo em algumas de suas atividades, reuniões, refeições de negócios, visitas a fundações. Ethan, curioso, observava tudo, fazia perguntas simples, mas profundas. O porquê essas pessoas sorriem quando você chega, mas param assim que você sai? Por que tanta comida quando alguns não têm nada? Jonathan ficou sem fala várias vezes. As palavras do garoto agiram como um espelho, refletindo de volta para ele um mundo que ele havia parado de questionar há muito tempo. Uma tarde, no jardim, Ethan lhe disse: Sabe, Sr. Jonathan, às vezes os ricos são pobres de outra maneira. Jonathan franziu a testa, surpreso. O que você quer dizer? Ethan olhou para o céu azul e respondeu calmamente: Eles têm tudo o que querem, exceto o que importa. Essas palavras atingiram Jonathan duramente. O garoto da rua tinha acabado de resumir em uma frase o que anos de sucesso nunca foram capazes de lhe ensinar. Naquela noite, enquanto subia as escadas para o seu escritório, Jonathan contemplava a cidade através da sua grande janela saliente. Pensou nos seus troféus, nas suas contas bancárias, nos seus prêmios e na voz de Ethan. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vazio. E nesse vazio, uma verdade. O menino que ele queria salvar era talvez aquele que tinha vindo para salvá-lo. Com o passar das semanas, a casa de Jonathan, antes silenciosa e fria, gradualmente se encheu de risos, vozes e um novo calor. Onde antes havia calma e tédio, os passos rápidos de Ethan, suas perguntas curiosas e suas tímidas risadas agora podiam ser ouvidos. Jonathan se viu ansioso por esses momentos. Ele, o empresário sempre apressado, agora sentia prazer em chegar em casa mais cedo, simplesmente para ouvir Ethan contar seu dia. Certa noite, sentaram-se na sala de estar, perto da lareira. A luz das chamas dançava nas paredes, e o crepitar do fogo enchia o ambiente com uma doce melodia. Ethan observou as chamas pensativamente. Sabe, Sr. Jonathan, eu costumava pensar que os ricos eram todos iguais, que eles não viam os pobres. E agora? Perguntou Jonathan, sorrindo. Ethan hesitou e então respondeu: Agora acho que eu estava errado. Você é diferente. Jonathan sorriu, mas em seus olhos brilhava uma emoção sincera. Sabe, eu também achava que crianças de rua eram perigosas, imprevisíveis. E aí você apareceu. Eles trocaram um olhar. Havia entre eles aquele reconhecimento silencioso que só almas feridas podem compartilhar. Aos poucos, uma rotina foi se estabelecendo. Jonathan o ensinou a ler corretamente, a contar, a escrever. Ethan, em troca, o ensinou a ao vivo, perceber a beleza do nascer do sol, o aroma do café quente, a gentileza de um estranho. Um dia, Jonathan pediu a Ethan que o acompanhasse até um de seus escritórios. O menino entrou, intimidado, naquele mundo de vidro e metal onde todos falavam rapidamente, sem olhar uns para os outros. Quando viu os funcionários se levantarem cada vez que Jonathan passava, ele sussurrou: Eles parecem ter medo de você.
Jonathan deu uma risadinha envergonhada. É respeito, Ethan. O menino olhou-o diretamente nos olhos. Não, não é a mesma coisa. Respeito é quando alguém gosta de você. Agora, eles estão com medo. Essas palavras atingiram Jonathan com mais força do que qualquer discurso. Ele compreendeu naquele momento que aquele garoto enxergava com mais clareza o coração humano do que qualquer adulto ao seu redor. Naquela mesma noite, eles compartilharam um jantar simples. Jonathan, pensativo, disse de repente: "E Ethan, você sabe, desde que você chegou aqui, percebi que esqueci muitas coisas. Como que? Como é falar sem calcular, sorrir sem razão, dar sem esperar?" Ethan sorriu, seus olhos brilhando à luz do fogo. "Talvez eu esteja te ensinando sobre as ruas, e você esteja me ensinando sobre a vida." Jonathan caiu na gargalhada. Então negócio fechado. Naquela noite, naquela sala de estar aconchegante, um vínculo inquebrável foi formado. Eles não eram mais um milionário e um garoto sem teto. Eram duas almas perdidas que haviam se encontrado. E sem que eles soubessem, essa amizade estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Algumas semanas depois, Jonathan tomou uma decisão que mudaria a vida de Ethan para sempre. Após observar a coragem, a curiosidade e a inteligência bruta do garoto, ele soube que precisava lhe oferecer algo mais do que abrigo temporário e refeições quentes. Certa manhã, no espaçoso escritório de Jonathan, Ethan sentou-se na beirada da mesa, com as pernas balançando. Jonathan o observava com as mãos cruzadas e a expressão séria. "Ethan", disse Jonathan suavemente, "acho que está na hora de você ter uma chance de verdade. Não apenas de sobreviver, mas de viver a vida ao máximo." Ethan franziu a testa intrigado. "Quer dizer, não vamos mais dormir aqui?" Jonathan sorriu. "Sim, mas também algo maior. Quero que você vá para a escola. Uma escola de verdade, com professores e livros. Você aprenderá tudo o que jamais aprenderia na rua." O menino balançou a cabeça, quase incrédulo. "Mas, eu não sei de nada. Nunca vou conseguir acompanhar." Jonathan se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. "E Ethan, me escuta. O que você acha que é falta de conhecimento não é uma falha. É só um começo. E estou pronto para te ajudar em cada passo do caminho." Ethan olhou para baixo, tocado pela sinceridade de Jonathan. Ele sabia que muitos já haviam prometido coisas antes, mas nunca com tanta determinação. "E você, tem certeza de que quer mesmo me ajudar? Não só porque eu salvei sua vida?" perguntou Ethan timidamente. Jonathan colocou a mão no ombro dela. "Não, Ethan. Quero te ajudar porque acredito em você. Porque você tem coragem, inteligência e força que eu nunca vi em ninguém. Você merece uma chance de ter sucesso." Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Ele não conseguia acreditar que um homem como Jonathan lhe ofereceria tal oportunidade. Eu vou tentar, ele murmurou. "É tudo o que peço", respondeu Jonathan, sorrindo. No dia seguinte, eles foram para a escola juntos. Para Ethan, era um mundo completamente novo, corredores enormes, crianças com roupas limpas e sacolas cheias de livros, professores atenciosos, mas exigentes. O menino sentia uma mistura de entusiasmo e apreensão. Mas cada olhar de apoio de Jonathan, cada palavra de incentivo, lhe dava forças para continuar. Naquele dia, Ethan percebeu que não estava mais sozinho. Agora ele tinha uma oportunidade real. Transformar sua vida, sair das ruas, aprender e talvez, um dia, tornar o mundo um lugar melhor. Aquele dia marcou o início de um novo capítulo, não apenas para Ethan, mas também para Jonathan, que estava começando a entender que doar pode transformar tanto quem recebe quanto quem doa. As primeiras semanas na escola foram um verdadeiro choque para Ethan. Tudo lhe parecia estranho. Os uniformes limpos, os livros didáticos grossos, os professores exigentes e, acima de tudo, as outras crianças que o olhavam com curiosidade. Algumas com desconfiança, outras com condescendência. No recreio, um grupo de meninos o cercou. "Ei, você é novo aqui, hein?" perguntou um deles com um sorriso zombeteiro. "E sim", Ethan respondeu timidamente, agarrando sua bolsa contra si. "Você parece estranho. Você é das ruas ou algo assim?" zombou o outro. Ethan sentiu o coração apertar. As ruas o fortaleceram, mas não o tornaram imune à humilhação. Desviou o olhar, lembrando-se do conselho de Jonathan: seja paciente, observe e seja fiel a si mesmo. Na sala de aula, o choque foi ainda maior. As aulas transcorriam rapidamente e os professores esperavam que todos os alunos soubessem certos conceitos básicos que ele nunca havia aprendido. A cada exercício, ele se sentia atrasado, como se tivesse que correr para alcançar um mundo já distante. Mas Ethan estava determinado. Todas as noites, depois da escola, Jonathan o esperava na secretaria para ajudá-lo a estudar.
Você está se esforçando demais, Ethan, disse Jonathan certa noite. Você deveria descansar. Não. Eu tenho que chegar lá. Quero poder mostrar que posso fazer melhor que os outros, murmurou Ethan. Jonathan assentiu, impressionado com a resiliência do garoto. Muito bem. Então vamos passo a passo. Aos poucos, graças aos seus esforços e à paciência de Jonathan, Ethan começou a progredir. Ele aprendia rápido quando as coisas eram explicadas com clareza, e sua curiosidade natural o levava a fazer perguntas que até mesmo alguns alunos mais velhos não ousavam fazer. Mas as provações não se limitavam à escola. Memórias das ruas às vezes retornavam acompanhadas de medo e solidão. Algumas noites, Ethan acordava assustado, ainda com medo de voltar para a rua. Jonathan, fiel à sua promessa, permaneceu ao seu lado, falando baixinho, lembrando ao menino que ele agora estava seguro. Sabe, Ethan, disse Jonathan certa noite, apertando seu ombro, a vida nunca é fácil. Mas cada desafio que você enfrenta te torna mais forte. Você já sobreviveu a coisas muito piores. Ethan sorriu fracamente. E sim, acho que consigo. Através dessas provações, um vínculo ainda mais forte cresceu entre eles. Jonathan não era mais apenas um mentor ou protetor. Ele se tornará um pilar na vida de Ethan. Enquanto o garoto mostrava ao milionário o valor da resiliência e da coragem pura. Esse período difícil forjou o relacionamento deles e consolidou uma verdade. A força não está na riqueza ou no status, mas no coração e na determinação. Com o passar dos meses, a vida de Ethan mudou drasticamente. O menino de rua, antes tímido e desconfiado, transformou-se em um estudante brilhante, curioso e cheio de energia. Sua determinação e disciplina, aliadas à paciência de Jonathan, finalmente deram resultado. Na escola, Ethan impressionava professores e colegas. Suas respostas, muitas vezes imprevisíveis, mas sempre perspicazes, revelavam uma inteligência aguçada e uma compreensão da vida que poucos adultos possuíam. Enquanto outros alunos reclamavam ou desistiam diante das dificuldades, Ethan persistia, sempre se lembrando das lições aprendidas nas ruas: paciência, observação, coragem. Certo dia, durante uma aula de ciências, o professor fez uma pergunta complexa sobre um fenômeno físico. A maioria dos alunos hesitou ou deu respostas aproximadas. Ethan levantou a mão com a voz calma, mas segura. Na verdade, ele respondeu, se considerarmos a interação de forças neste contexto. A turma permaneceu em silêncio, impressionada com a precisão da resposta. Até o professor ficou surpreso. Excelente, Ethan. Você tem um raciocínio muito maduro para a sua idade. Jonathan, que às vezes frequentava essas aulas, sorriu silenciosamente. Cada sucesso da criança era um lembrete de que sua decisão de lhe dar uma chance havia sido a certa. Mas a transformação não se limitou às notas ou ao desempenho acadêmico. Ethan também mudou internamente. Sua atitude, antes marcada pela desconfiança e pelo medo, deu lugar à confiança e à gratidão. Ele aprendeu a se expressar, a pedir ajuda quando precisava e, acima de tudo, a acreditar em si mesmo. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na biblioteca de casa, Ethan olhou para Jonathan. Sabe, antes eu achava que não valia nada, que não tinha chance. E agora? Jonathan perguntou, seu olhar cheio de orgulho. Agora, sei que posso fazer qualquer coisa se me dedicar. E que alguém acredita em mim, acrescentou ele com um sorriso. Jonathan sentiu uma profunda emoção percorrer seu corpo. O garotinho que encontrara encharcado e assustado na rua havia se tornado uma força de vida e esperança. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos seus milhões, mas na capacidade de transformar vidas e inspirar mudanças. Essa transformação não era só de Ethan. Jonathan também estava mudando. Ele estava vendo o mundo com novos olhos, aprendendo a apreciar as pequenas alegrias, a ouvir os outros e a entender que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas no impacto que ele tem nas vidas humanas. Naquela noite, na casa silenciosa e aconchegante, Jonathan observou Ethan adormecer em seu quarto, com um sorriso sereno no rosto. Ele sabia que a criança que salvara não só encontrara uma nova vida, como também lhe ensinara uma lição que jamais esqueceria. A força do coração sempre supera a riqueza material. Poucos anos depois de entrar na vida de Jonathan, Ethan havia crescido e amadurecido. Suas notas eram excelentes e sua reputação de aluno brilhante e corajoso estava se espalhando. Mas não era apenas sua inteligência que impressionava, era sua gentileza, seu respeito pelos outros e sua resiliência diante das dificuldades do passado. Um dia, a escola decidiu conceder um prêmio especial por coragem e perseverança. Ethan foi escolhido entre os alunos. A cerimônia aconteceu em um grande auditório lotado de pais, professores e alunos.
Quando seu nome foi anunciado, Ethan subiu ao palco, um pouco intimidado, mas com um sorriso no rosto. Os aplausos foram longos e calorosos. Ele olhou para Jonathan, sentado na primeira fila, e seu coração se encheu de gratidão. Sussurrou Ethan, pegando o microfone. Não mereço esse reconhecimento só por mim. Quero compartilhá-lo com todas as crianças que vivem nas ruas ou que nunca tiveram uma chance, e que, como eu, precisam de alguém que acredite nelas. A plateia ficou em silêncio por um momento, comovida com a profundidade de suas palavras. Então, os aplausos ficaram cada vez mais altos. Jonathan sentiu o coração apertar de emoção. Aquele garoto que ele encontrara encharcado e faminto em um beco, acabará de mostrar a todos que a verdadeira grandeza era medida pelo impacto que causava nos outros, não por títulos ou dinheiro. Mais tarde, no escritório de Jonathan, Ethan falou francamente. Você me deu uma chance, agora quero ajudar outros a terem uma também. Jonathan assentiu orgulhosamente. Foi exatamente por isso que te ajudei. Seu sucesso não se limita a você, Ethan. Ele pode inspirar e transformar outras vidas. Naquele momento, Ethan compreendeu plenamente que sua vida não lhe pertencia mais. Agora ele tinha a oportunidade de mudar o mundo ao seu redor. E Jonathan, observando o menino, percebeu que o verdadeiro sucesso é medido pelo impacto duradouro que alguém tem na vida dos outros. Esse reconhecimento inesperado não foi apenas um troféu ou prêmio. Foi o símbolo de uma transformação profunda, a de um menino de rua que se tornou um exemplo de coragem, determinação e generosidade, capaz de inspirar e guiar outros. Com o passar dos anos, Ethan Parker tornou-se um jovem talentoso. Graças à sua coragem, perseverança e à constante instrução de Jonathan, ele não apenas obteve sucesso nos estudos, como também construiu um caráter excepcional. Após a faculdade, Ethan escolheu uma carreira que refletia seus valores, tornou-se advogado especializado na proteção de crianças e adolescentes problemáticos. Sua experiência nas ruas lhe proporcionou uma compreensão mais profunda daqueles que defendia. Cada caso que ele assumiu, cada criança que ajudou, foi uma forma de retribuir o que a vida lhe dera graças a Jonathan. Jonathan, por sua vez, observava essa jornada com orgulho e uma emoção silenciosa. O menino que ele encontrara encharcado e assustado em um beco havia se tornado um homem que mudará a vida de outras pessoas. Ele percebeu que dinheiro e poder não eram nada comparados ao que ele acabará de realizar, dar a uma criança a chance de transformar sua vida e, por sua vez, inspirar outras pessoas. Certa tarde, Ethan convidou Jonathan para a inauguração de um centro para crianças em situação de rua, um projeto que ele havia lançado com a ajuda de patrocinadores e antigos mentores. Caminhando pelo local, Jonathan observou os sorrisos, a curiosidade e a energia das crianças. Ele se lembrou do seu primeiro dia com Ethan, do beco escuro e da chuva congelante. Ethan pegou a mão de Jonathan. Obrigada por tudo, Jonathan. Se você não tivesse acreditado em mim, eu não estaria aqui hoje. Mas o que aprendi é que não trilhamos esse caminho sozinhos. Você me deu a chance, e agora posso dá-la a outros. Jonathan assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Você fez mais do que eu jamais poderia esperar, Ethan. Sua vida é a prova de que o verdadeiro poder está mudando o mundo, um coração de cada vez. Naquele dia, cercado pelo riso e entusiasmo das crianças, Jonathan entendeu que sua maior riqueza não era seu império nem seus milhões, mas a vida de Ethan, transformada, plena e cheia de significado. Ethan, por sua vez, observava as crianças brincando e imaginava um futuro onde todos teriam uma chance. Uma chance de sobreviver, sonhar, aprender e se tornar alguém. As ruas e a pobreza eram agora coisas do passado. Diante deles, estendia-se um futuro promissor de esperança, coragem e generosidade. E naquele futuro, uma coisa era certa: um garotinho sem teto salvou um milionário, e sua própria vida foi salva em troca. Anos se passaram desde que Ethan Parker e Jonathan Whitman se conheceram. O jovem do beco havia se tornado um homem confiante, respeitado e admirado, mas nunca arrogante. Seu passado difícil o tornará humilde e determinado a ajudar os outros. Jonathan, agora mais velho e menos envolvido na administração cotidiana de seu império, observava Ethan com um orgulho silencioso. Eles se encontravam frequentemente no centro infantil, onde Ethan treinava jovens e lhes oferecia oportunidades que ele próprio nunca tivera. Um dia, sentado num banco no jardim interior do centro, Jonathan perguntou: Ethan, você se lembra do nosso primeiro encontro, naquela noite chuvosa? Ethan sorriu, seus olhos brilhando com lembranças. Como eu poderia esquecer? Você estava apavorada e eu também. Mas naquela noite nossas vidas mudaram para sempre. Jonathan assentiu. E sim, e veja só, você está transformando a vida de centenas de crianças.
Você pegou o que eu te dei e multiplicou por 1000. Ethan apertou gentilmente a mão de Jonathan. Você me deu a chance, mas fui eu quem aprendeu a viver graças a você. Sem você eu ainda poderia estar nas ruas, assustado e sozinho. Graças a você, entendi que a verdadeira força reside na coragem e na generosidade. Jonathan sorriu com os olhos marejados. E você provou que resiliência e coração podem transformar o mundo. Ao redor deles, o riso e as vozes das crianças enchiam o ar. Ethan olhou para o céu acima do centro e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se plenamente em casa, no mundo, na vida e em seu próprio destino. A chuva e o medo agora eram coisas do passado. O que restava era a esperança, o amor e a consciência de que às vezes, um encontro improvável pode mudar duas vidas para sempre. E assim um garotinho de rua e um milionário aprenderam juntos a mais bela lição de todas: a vida é preciosa. E um ato de gentileza pode repercutir muito além do que imaginamos.